Fala, meu povo, tudo bem? Questãozinha 4, prova UERJ discursiva de 2020, isso mesmo, tá? Questãozinha boa, questãozinha tranquila. E a gente vai começar já, sem mais delongas, fazendo essa questão. Olha só. Questão 4. Eu vou pegar meu marca-texto para começar a anotar as coisas. Deixa eu só diminuir a espessura aqui. Ok. Observe a fórmula estrutural plana da frutose, um dos principais açúcares presentes nas frutas. Aí eu tenho essa estrutura aqui dada para essa molécula, tá? Ao ser ingerido, esse açúcar é metabolizado de acordo com a equação química que está listado aqui abaixo. Tá? C6H12O6, né? Mais 6O2 formando CO2 e água. Essa metabolização pode ser classificada como uma reação de combustão, não é isso? Né? Onde eu tenho oxigênio gerando CO2 e água, né? E seria a frutose combustível. Mas não é o que eu quero. Olha esse aqui, ó. Ele vai te dar as entalpias de formação. As substâncias envolvidas nessa equação apresentam as entalpias padrão de formação que foram listadas aqui abaixo. E aí, finalmente, os comandos da questão. Ó, nomeie as funções orgânicas presentes na molécula da frutose. Em seguida, calcule a variação de entalpia padrão da reação de metabolização desse açúcar em quilojoules por mol. Beleza. São duas coisas diferentes, são dois tópicos diferentes da matéria, tá? E a gente vai trabalhar os dois agora na nossa conversa. Primeiro é o seguinte. Quero que você entenda qual é a diferença entre funções orgânicas e grupos funcionais. Grupos funcionais é o que você identifica na estrutura. Carbonila, hidroxila, carboxila, grupo amino, tá bom? Porém, a identificação desse grupamento funcional pode ser pedido e pode ser citado, mas nesse caso o que ele quer é a função. Então, por exemplo, carbonila pode gerar o aldeído ou acetona, né? Já a hidroxila pode ser fenol ou álcool. Cuidado com isso. E nessa questão não tem muita dificuldade. A pegadinha que você poderia cair, espero que não, seria que neste carbono existe uma dupla O. Então, olha só, existe carbonila. Caso, deixa eu colocar aqui para baixo, ó. Caso tenha no mesmo carbono uma dupla O e um OH, seria um ácido carboxílico. Porém, todavia, entretanto, tu não tem isso aqui. Tu não tem. Tu tem em um carbono a carbonila e no outro carbono que tu tem ligado a hidroxila, tá? Então são carbonos distintos. Se são carbonos distintos, vão ter grupamentos ou funções orgânicas diferentes. Então isso não existe aqui, tá bom? Então, ó, qual é a resposta? Colocando aqui em outra caneta, ó. Funções orgânicas. Deixa eu subir aqui rapidinho. Depois eu volto com qualquer coisa na questão. Funções orgânicas. Tá? Tu tem aqui, nessa carbonila em específico, que eu vou marcar de verde aqui, ó. Você tem uma cetona, tá? Carbonila em carbono secundário. Então, isso é uma cetona. E todas as hidroxilas que estão presentes nesse grupamento, que vou marcar aqui de azul, ó. Aqui, são carbonilas não, são hidroxilas que estão ligadas a carbonos saturados. Isso denomina o composto como um álcool, tá bom? E álcool. Essas são as duas funções orgânicas. E acabou. Não tem mais o que fazer. Já fechou, já ganhou uma parte do ponto, provavelmente um pontinho aí. Se você considerar que a questão vale 2 e tu já respondeu um dos comandos, tá? E aí a segunda parte da questão é uma parte de termoquímica. Eu quero que você entenda uma coisa que é importante, olha só. Existem 3 formas indiretas muito frequentes em prova de calcular a entalpia de uma reação. A primeira é a energia de ligação, né? E aí ele tem que fornecer uma tabela com os valores de energias, porque depende das energias quebradas, na verdade, energia não, das ligações quebradas e das ligações formadas. Caso você tenha as entalpias de uma quebra de ligação e de uma formação de ligação. Na verdade, ele te dá a entalpia da ligação. Se você está quebrando, é um valor positivo. Se tu está formando, libera um valor negativo. Tá? Como não é o caso dessa questão, eu não vou trabalhar isso. O que está dando aqui? Ó? Aqui ele te dá outra informação. Ele tem que te avisar.
Aqui ele dá a entalpia de formação. Se ele te dá a entalpia de formação, você vai calcular isso considerando que substâncias são formadas, substâncias são decompostas. Então você vai colocar como entalpia de formação das substâncias que estão do lado do produto positivas, substâncias que estão do lado dos reagentes como negativas, tá? A formação de uma substância, como a entalpia tabelada de cada uma, é dada a partir das suas substâncias simples no estado alotrópico mais estável, tá? Mas isso não precisa ser sabido com exatidão agora para você responder essa questão. Você tem que escrever isso aqui, ó. A entalpia de uma reação pode ser dada, tá, como o somatório. Tu não vai escrever isso, né? Mas tu precisa. Cadê você nunca escreveu o símbolo de somatório? Meu Deus do céu. Não ria. Tá. De formação dos produtos, tá? Menos o somatório de entalpia dos reagentes, porque reagentes não são formados, na verdade, né? São consumidos, então eu não preciso me basear neles. Mas vamos lá, olha só. O que eu vou continuar fazendo aqui? Esse é um dos jeitos, eu vou fazer a questão desse jeito, porém, não posso esquecer que eu falei que são 3 jeitos e eu preciso que você entenda que são 3 jeitos, e entenda que se você está focado em fazer a prova da UERJ, você tem que saber esses 3 jeitos e estudar sobre isso, tá? Eu acabei de falar, ia falar já o último direto, mas olha, energia de ligação, entalpia de formação e lei de Hess, tá? Lei de Hess é sempre frequente em provas de vestibulares, não precisa ser na UERJ. E como é que eu sei que eu resolvo por lei de Hess? Entalpia de energia de ligação, ele fala que energia de ligação, energia de formação, ele fala que ele te dá as entalpias de formação. Lei de Hess, ele vai te dar outras equações. E a partir da manipulação matemática dessas outras equações, você chega à resposta. Tá bom? Beleza? Treina isso bastante. Qualquer coisa, manda mensagem. Por sinal, se tu tá gostando desse vídeo, já deixa teu like, já deixa essa curtida, segue, faz um comentário que eu sei lei de Hess, tá? Pra gente continuar esse trabalho, desenvolver mais gravações e, se possível, até mesmo gravar termoquímica. Vai que, quando você pegou essa resolução, já tenha mais alguns vídeos de termoquímica para indicar para vocês. Beleza? Não vou me alongar aqui na minha fala e na minha autopublicidade. E vamos voltar para a questão. Nessa questão aqui, agora a gente faz o seguinte. Presta atenção, presta bastante atenção. Eu vou agora só substituir. Então aqui, ó, a reação é essa. Então eu vou começar o seguinte, ó, entalpia, e eu já vou te montar, e eu vou depois marcar o que eu vou colocar realmente na resposta. Uma coisa é o meu rascunho, a outra coisa é... Uma coisa é meu rascunho, a outra coisa é o que eu coloco. Entalpia da reação é a entalpia de formação do CO2 vezes 6. Porque ele é a primeira substância que eu vou colocar aqui, ó, ele é o primeiro produto, tá? Mais a entalpia de formação da água vezes 6. Poxa, Bruno, tu precisa escrever isso? Precisa. E quando a gente não escreve de forma formal, né, a gente bota tudo parênteses em cima de parênteses, mas tem que lembrar um pouquinho das ordens do que a gente está fazendo, tá bom? Por isso que eu botei esse conchete aqui agora. Menos, eu não vou colocar tudo numa linha só, porque não cabe, mas aí é o menos a entalpia de formação da frutose, que é um reagente, então é o valor dela trocado. Eu ia falar que é negativo, mas a entalpia de formação já é negativa, então passa a ser positivo. A frutose é C6, não é isso? C6H12O6. Ela tem a mesma fórmula da glicose. Tá? Mais 6 vezes a entalpia de formação do O2. Eu monto isso, tá bom? Isso eu monto, realmente. E aí você tem que entender que existe um valor aqui que não foi fornecido. Se você reparar, tu tem 3 substâncias, mas na reação tem 4. Por que ele não te dá a entalpia de formação do oxigênio? Porque o oxigênio é uma substância simples. Se ele é uma substância simples, a entalpia desse processo é 0. Tá? A entalpia de formação de substâncias simples no estado alotrópico mais estável é 0, porque elas são os reagentes usados nesses cálculos de entalpia. Tá? A gente parte que eles são 0 para calcular a formação de outras substâncias. Bom, se ele é 0, você não precisa ser considerado. Porém, os outros têm valores. Então aqui, ó, eu vou colocar de azul, porque eu faria essa conta, mas não colocaria. O que seria? A entalpia de formação dessa reação, então, é 6 vezes
o valor desse cara, que é menos 394, tá? Seria mais 6 vezes o da água, que é menos 286, tudo isso aqui no conchite, menos 1.265, tá? Isso aqui eu não colocaria não, tá? Eu já faria essa conta para colocar a resposta. No máximo, já colocaria em uma etapa pulada, depois eu vou te mostrar, tá? E aí aqui agora a gente tem que fazer essa conta, não tem jeito, tá? Vou pegar a calculadora para facilitar a vida, só pra gente escrever, por mais que as contas da UERJ são mais tranquilas, mas ó, 6 vezes 394, isso dá 1.364. Então deixa eu escrever isso para vocês. Isso vai dar menos 1.364 menos, de novo, delete, 6 vezes 286 menos 1.716 mais, e aí eu errei em colocar aqui, porque isso aqui é menos esse valor, né? Então aqui, ó, não é menos, é mais 1.265. Se você fizer essa conta aqui agora, né, você vai ser, ó, vou até colocar, vou desistir da calculadora, eu não devia ter usado, me arrependi aqui agora, mas já tá gravado, vai ficar assim mesmo, tá? 6 com 4 dá 10, sobe 1, isso aqui vai dar 8, 3 com 7 dá 10, sobe 1, isso dá 4.080, negativo, né? Mais 1.265. Se eu subtrair aqui 1.265, isso dá 5, aqui pede emprestado, vira 7, dá 15, aqui dá 40, dá 28, tá? 2.815. 2.815 é a resposta, obviamente, quilojoules por mol, tá? Você não precisa montar o calcule quando é o comando da UERJ, você precisa organizar a tua resposta. E aí, eu aviso que é o seguinte, isso aqui que a gente fez, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui tu não vai escrever na prova, isso aqui é teu rascunho, tá? Você não vai precisar escrever. Eu colocaria, e eu vou mostrar até depois o padrão, que eu não estou olhando agora, eu colocaria essa equação, que você poderia colocar sem o oxigênio ou com o oxigênio, essa equação para representar o que você está fazendo. Se você quiser colocar essa etapa, é interessante colocar essa resposta. Não precisa de ou essa etapa e essa resposta. Você não precisa escrever todas as etapas da sua conta. Ele não quer que você, ele quer que você saiba como é que você organizou. Não é para escrever só 2.815 kJ por mol na resposta, tá bom? Se você fizer isso, aqui, ó, deixa eu colocar para vocês como é que ficou no gabarito oficial, ó, que eles divulgam. Ó, um conselho de resposta deles é esse. Mesma coisa, funções álcool e cetona e a montagem que eu te falei mais simplificada da resposta. Beleza? Tranquilo? Não precisa de muitas etapas, marca uma ou duas etapas e já facilita a tua vida. Tá? Lembra que é um espaço pequeno, organizado, e a pessoa tem que entender o que você está escrevendo. Não é porque é um espaço desse tamanho que tu vai escrever tudo que é possível. Agora que eu reparei que a calculadora estava disponível para vocês visualizarem, então estava tranquilo. Eu achei que eu estava escrevendo sem que vocês visualizassem. Tá um pouco cortado, mas está aí. Beleza? Fechamos a questão 4, então. Até a próxima. Fui!